falar de também um assunto ótimo, principalmente para você que busca uma recolocação profissional. A gente fica tenso mesmo, não adianta. Quando você fala, eu vou falar de mim, de que forma eu vou expor o que eu sei, o que eu sinto, o que eu acho, que roupa que eu vou, dinâmica em grupo então, como me portar, o que é aquilo? Parece tudo tão estranho, mas será que tem um fundamento? Para esclarecer essas suas dúvidas todas, Isabel Failde, que é consultora de desenvolvimento profissional, está com a gente, seja bem-vinda. Obrigada, Kátia. Eu acho que não existe uma pessoa que quando vai buscar uma nova colocação profissional não fique nervosa e tensa, né? Não, a dinâmica de grupo é um mundo à parte, todo mundo fica muito nervoso, parece que é um monstro, é coisa de criança. Você abre a porta do armário e você imagina que tem um monstro. Para o adulto tem a dinâmica de grupo. O monstro das crianças é a dinâmica em grupo para os adultos. É verdade, é verdade. E como deixar esse monstro mais fofinho e menos tenso na vida da gente? Tem uma preparação. A preparação é para o momento da dinâmica e a preparação individual. Então, quando você vai para uma dinâmica, a maioria das vezes você sabe qual é a empresa que você vai, qual é o cargo evidente que você está concorrendo. Sim. Então, vai até um site da empresa, procura saber alguma coisa dela. Algumas informações. O que tiver no meio. Se você for fazer a dinâmica de grupo, participar, mas eventualmente a empresa ainda não foi aberta, não tem importância. Então, você faz a segunda parte apenas, né? Que é a parte da preparação pessoal. Então, uma boa noite de sono, uma alimentação leve o dia anterior, se for de manhã, se for à tarde, cuidado com o almoço. Nada muito pesado, né? Não, quarta-feira, feijoada, nem pensar. Dá uma moleza, você mal consegue explicar o que você está querendo, porque você quer trabalhar naquela empresa, né? Mas olha, acredite, tem gente que vai não só... come a feijoada como toma a caipirinha. Ah, não, aí é fim de carreira. Aí não arruma uma colocação profissional nunca, Aí né? não sabe por que não arruma nenhuma colocação. Pois é. Tem também a parte da preparação seu eu. A ideia da dinâmica de grupo é fazer com que a pessoa se revele. Por isso não adianta ela pensar que ela vai imaginar, ela vai ter uma máscara, vai criar um personagem. Até pior, né? Pior, porque quando digo a gente, né, como as pessoas que conduzem a dinâmica, os selecionadores, quando a gente percebe, isso só tem ponto negativo para a pessoa. Quanto mais ela mente, mais ela enrola, quanto mais máscara ela tem, pior é para ela. Claro, porque a gente não sabe o que vai ter por detrás dessa máscara. E, infelizmente, as pessoas que precisam usar uma máscara, na maioria das vezes, não tem um conteúdo tão bom. É verdade. A gente se decepciona. Mas as pessoas sabem disso, se usam uma máscara, porque tem consciência disso. Então, por que não muda? Porque é difícil. Não é? Tem alguns sites, alguns grupos denominados Odeio Dinâmicas. Odeio dinâmicas? Odeio dinâmicas. E por que as pessoas odeiam dinâmicas? Pode ser divertido até. Pode. Mas só que você tem que se preparar, você tem que saber se colocar, você tem que saber conversar, você tem que saber ouvir o outro, você tem que saber entender um comando, um enunciado de um exercício que você vai fazer em grupo, você precisa saber se portar, precisa trabalhar em grupo, se você é um líder, saber se colocar naquela situação de líder. Então tem uma série de aprendizados que as pessoas às vezes preferem fechar os olhos, acharem que não precisam se desenvolver daquela maneira e ir com a máscara feita, ir com a máscara pronta. Mas agora imagine, nos dias de hoje que a gente tem não só a dinâmica de grupo, mas a internet também fazendo parte dessa seleção de pessoal, a gente tem que ficar ainda mais atento. Digo internet porque com esses sites todos, Facebook, Orkut, as empresas, o departamento pessoal de recursos humanos da empresa também entra ali para conhecer um pouco mais do que pode ser um funcionário dessa empresa, né? Com certeza, eu não diria que as pessoas são eliminadas por isso, mas faz parte do processo, faz sim. Imagina você, tenho lá um Orkut, eu participo da comunidade, odeio levantar cedo. Odeio meu chefe. Odeio trabalhar. Isso. Então, o que você vai fazer naquela empresa? Se a empresa fosse minha, eu já nem te contratava. Você contratar? Não contrataria. Se eu tivesse com a pessoa na minha frente, eu iria perguntar por que ela estaria participando, que se inscreveu naquele grupo, né? Faz parte daquela comunidade, mas eu ia querer entender o porquê. Pelo menos questioná-la, né? Ah, sim. Eu sou anti você cortar as pessoas, eliminar dos processos seletivos sem saber o outro lado da coisa, né? O outro lado da moeda. Mas que a pergunta tem que ser feita, tem. Ah, sim. Para mim tem que ser feita mesmo. A escolha da roupa também é importante a pessoa ficar atenta a isso? Muito. Kátia, eu sou mais pro formal. Eu prefiro pecar pela sobriedade do que pecar pelo outro extremo. Pela sobriedade, você pode dar um passo atrás, num momento exagerar um pouquinho mais na maquiagem, colocar um brinco um pouco maior, ou mudar um pouco a roupa do seu terno, mas ao contrário é muito difícil.
Nós, no momento, estamos com a moda toda luminosa, né? Toda light. Fluorescente. Então, exato. Então, se imagina lá, eu estava chegando aqui na Paulista, tinha uma menina passando na minha frente com um sapato lindíssimo, flúor. Não dá, não cabe num processo seletivo, né? Nem numa dinâmica de grupo, é num processo seletivo. Você pode me perguntar, mas para cargos assim mais soltos, área de marketing, por exemplo, desde que eles deem o tom, se eles abrirem para que seja uma coisa mais informal, ótimo. Mas foi como você disse, como a gente, na grande maioria das vezes, não sabe a intenção dessa empresa, o melhor a gente ir sóbrio. Exato. Não, quer dizer, discreto, porque depois, tá bom, você vai trabalhar na área de marketing. Você vai perceber como as pessoas se vestem e aí você vai se adequando. Sim, porque no primeiro momento, quem tem que se adequar é a pessoa, a empresa, Claro. e não ao contrário. Acho que em todos os momentos, você sabe? Não. Sabe por quê? Porque eu acho assim, a gente quando entra numa empresa, a gente sabe a estrutura daquela empresa. Não adianta eu querer mudar a estrutura de uma empresa inteira, porque eu acho que a empresa funcionaria mais assim ou assado. Algumas coisas a gente consegue modificar, mas o esqueleto da empresa não. O esqueleto não, só que você, sendo um personagem novo naquela equipe, a equipe muda por causa sua. Ah, se você trabalhar direito, principalmente um chefe. Sim, a Se equipe vai mudar de souber ser um qualquer chefe. forma. Um elemento novo, não importa se ele vai ficar na equipe ou se ele vai sair, ele tem um impacto no primeiro momento. Existe uma mudança. Então, se você vai ficar, você agrega valor, as pessoas também mudam por conta sua. Passam a olhar você de uma maneira diferente, começam a te ouvir mais. Se você for uma pessoa carismática, uma pessoa líder, eles vão sempre considerar primeiro aquilo que você fala, até para tirar suas próprias conclusões depois. Então, sim, a pessoa que está entrando agora na empresa, ela tem aí um caminho e vai haver uma adaptação também por conta dela. Mas é parcial, como você comentou. Não é nada catastrófico. Não dá De para você jeito mudar nenhum. a empresa, o pensamento da empresa totalmente. Não, não. Mesmo porque se você não se encaixa naquele padrão daquela empresa, você que tem que sair. Existem 5 elementos para um processo seletivo, digamos, ideal. Qual seria? Que eu já passei e você já passou. É a pessoa adequada, no cargo adequado para ela, com a equipe que ela se encaixe, que também se encaixe com ela, com o líder adequado, na empresa certa para ela, num negócio que ela se sinta bem. Isso sim vai transformar a pessoa e fazer com que ela se sinta definitivamente feliz na profissão. Aí é um Não é? processo de amor. É Aí ele verdade. vai se entregar, vai ser comprometido, ele vai dar o máximo. Se algum desses itens falhar, ele não vai dar o melhor dele. E é isso também importante, já que a gente está nesse espaço falando para candidatos muitas vezes, né? Não importa que se de primeira vez ou candidatos De que milésima vez? à procura de outra recolocação, como você falou, de outra colocação, é importante a gente saber que tem sempre alguma coisa por trás. Se eu não fui aprovada num processo seletivo, não importa se na entrevista, na dinâmica de grupo, eu tenho o direito de saber por quê. Então, eu ligo para a empresa, entro em contato de uma maneira amável. Gentil, né? Gentil, né? Nada do que uma polidez não faça e não abra as portas. E pergunto, porque isso pode ser um feedback importante. Claro. Muitos candidatos não querem esse feedback e não estão preparados para ele. Então, Aí é mais fácil meter o pau na dinâmica de grupo. Você falou algo importantíssimo. Verdade. As pessoas não estão preparadas a ouvirem a verdade. E aí não mudam. Não, não querem. É difícil isso. Às vezes a pessoa se sente e se vê muito encaixada no cargo. Só que quem está por trás, no processo seletivo, sabe como é que é aquele negócio da empresa e, por exemplo, quais são as características do líder, daquele gestor. Então, aquele gestor, vamos imaginar que é uma pessoa mais brutal. É uma pessoa que entra, fala alto, Agressiva. mexe com todo mundo, às vezes até agressivo no trato com as pessoas. Aí a gente vê num processo seletivo uma moça ou um rapaz mais delicado, mais doce, com um histórico até familiar de agressividade, de grosseria. Não é que ele não vai se encaixar. Ele pode até se encaixar, mas a possibilidade de erro da empresa é muito grande. Então, entre dois candidatos, um que tem mais tarimba, que tem mais bagagem para aguentar esse tipo de comportamento, e outro que não tem, eles vão optar pela primeira opção. A inteligência emocional conta muito. Principalmente para um líder, para um chefe, né? A inteligência emocional é tudo. Se você tiver um profissional que ele tenha 50% das características técnicas desejáveis e tiver talento para desenvolver as outras e tiver 30% do emocional, você não contrata. Se ele tiver 70% de características técnicas e 30% ainda do componente comportamental, psicológico, você não contrata.
Olha aí. Porque é muito mais difícil, requer muito mais tempo para a gente se mudar, É verdade. para a gente se desenvolver. Já uma pessoa que tem uma inteligência emocional, e principalmente a gente percebe isso no momento de crise, ela domina aquele momento, principalmente um chefe. E os seus subordinados com naturalidade, é uma pessoa que você sabe que o resto ela aprende, o resto ela conquista. Ela consegue sair. O equilíbrio emocional dá para ela uma facilidade que às vezes outras pessoas não têm. Então ela se mantendo equilibrada, ela consegue observar, ela consegue ser mais objetiva, ela consegue trabalhar melhor com as pessoas, falar as coisas adequadas na hora que deve. Isso tem muito a ver com dinâmica de grupo também. Não é simplesmente falar por falar, é falar na hora certa, adequada, eu prefiro do que certa, e de uma maneira adequada também. E como saber? Observa as pessoas ao seu redor. A gente tem que se conhecer antes de participar de qualquer processo seletivo. A gente tem que se conhecer em qualquer situação, né? Quanto mais a gente se conhecer, melhor. Mas é importante que eu saiba até onde eu posso ir, quais são as minhas dificuldades e as minhas facilidades. Isso vai me facilitar também na dinâmica de grupo e no processo seletivo como um todo. E a pessoa que está fazendo essa seleção percebe com sutilezas em palavras mal colocadas, em gestual também exagerado. A gente sabe quando a pessoa está se sentindo bem, está sendo sincera e quando ela está armando uma situação. Se no dia a dia a gente já percebe e não precisa ter estudo para isso, só observação, imagina quando se estuda então. É verdade. Então isso fica gritante para quem sabe ler as entrelinhas. Então, num processo seletivo, pelo visto, mesmo. você sabe ler as entrelinhas. Algumas coisas eu sei já também. E é verdade. É claro que é. Outro dia eu estava lendo um livro que dizia que o corpo fala muito mais do que as palavras. Sim. Se a gente ficar sentada tensa, dura, encolhida os ombros... assim, agora? Aqui? Não, você não está tensa, não está ótimo. Você percebe. Analisando o outro, a gente consegue depois se analisar. Você fala, puxa, quando eu estou tensa, eu fico assim. Então, se você está à vontade numa situação, é sinal que você está falando o que você de fato sente, sendo sincero. A empresa, a meu ver, ela tem um papel muito importante. Ela é obrigada, entre aspas, a facilitar esse momento da pessoa. Se você pega um trânsito, se está chovendo, a gente está em São Paulo, aquelas chuvas torrenciais, não tem hora, né, do dia, de repente eu tenho uma dinâmica, um processo seletivo, 1h da tarde. E aí eu fiquei no trânsito durante 3 horas, vamos supor. E aquilo me desestabiliza. Então eu tenho que fazer com que você se sinta à vontade. Se você não vai aproveitar esse momento e não vai se sentir à vontade, problema seu. Aí é seu. Mas eu tenho obrigação de fazer isso. De oferecer um café, um chá, andar com você pela empresa, como vocês me trataram aqui hoje. Tapete vermelho para mim, foi ótimo. Você já chega relaxado. Nem tanto, né? Não, tá bem tranquilo. Isso é muito importante no processo seletivo. E nós temos domínio sobre isso. Se eu sou um candidato, se você é uma candidata e a empresa não faz isso por você, você tem que fazer isso por você. Porque se você não conseguir relaxar, você não vai dar o seu melhor. E a sua observação não vai ser a melhor possível. Olha, ontem mesmo num telejornal, rede nacional, a gente viu uma matéria que falava disso. O quanto que existem muitas vagas, mas poucos profissionais capacitados para aquela vaga. E não só capacitação em relação a estudo, não. Capacitação mesmo emocional, equilibrada, saber se colocar, falar sobre si. Quer dizer, a gente não foi ensinado a falar sobre as nossas virtudes. Eu sei, eu sou boa nisso. Isso aqui nem tanto, mas aquilo eu sou boa. A gente só eleva o que de errado as pessoas fazem, né? E os defeitos, não as qualidades. Quer dizer, existe mercado de trabalho para a grande maioria das pessoas. Só não existe, em alguns cargos, profissionais equilibrados para ocupá-los, né? Você fala de equilíbrio e eu falo de outra coisa também, que é compromisso e comprometimento. Comprometimento é uma palavra tão forte. Pois é. Que tão pouco a gente vê hoje em dia, né? Está faltando. Isso, ao longo do tempo, as coisas vêm mudando em termos da quantidade de vagas, como você fala. A falta de qualificação profissional não é algo de agora, é algo que vem há bastante tempo. Então, o governo tem aí algumas possibilidades de ajuda gratuita, de cursos, as centrais sindicais. Isso não é suficiente, a gente tem que buscar por nossa própria conta. Desde montar grupos de estudo, e que aí, o custo que é? O custo é de um livro que você pode até dividir a leitura com os seus parceiros. Olha, vamos montar um grupo de estudos no domingo, da 1 da tarde até às 3. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre inteligência emocional. Vamos falar sobre liderança. Pode ser aspectos comportamentais ou mesmo técnicos, perdão.
isso vai facilitar bastante, isso ajuda. O fato da gente se desenvolver não requer dinheiro, requer muito mais boa vontade e criatividade, que nós brasileiros temos bastante, do que propriamente dinheiro e investimento financeiro. Mas o comprometimento acontece não só assim se dedicando antes de conseguir a vaga, mas também depois de ter entrado numa empresa. Com certeza. Não porque a gente entrou na empresa que a gente vai se acomodar, que bom, gosto de ter empregada mesmo, então não vou me preparar, não vou me requalificar, não vou analisar friamente se eu fosse meu chefe, se eu gostaria da minha atitude. A gente simplesmente põe as pás para dentro do barco e esquece. Deixa o rio levar. A dinâmica é ótima nisso, porque a dinâmica tem um componente de tempo, que o tempo é favorável para a gente observar essas características. Então, você consegue, em meia hora, em 40 minutos, e até uma hora, você consegue segurar aquela máscara. Mas num processo de 2, 3, 4 horas, você não consegue. E aí, se você não é comprometido, se eu não sou comprometido, o profissional vai ver, vai observar. É nas pequenas coisas. Vou te dar um exemplo. Dinâmica de líderes. Eles tinham que apresentar um projeto desenvolvido ali naquele momento. E numa dinâmica de grupo, formam-se grupos. E o papel do facilitador também é circular entre os grupos para observar, para ouvir, para captar as entrelinhas também. E eu me lembro de um gestor tarimbado de anos de janela, acostumado a se apresentar, ele fez assim: olha, gente, vocês me põem para fazer qualquer coisa, mas não me põem para apresentar isso aqui porque eu sou anti qualquer tipo de apresentação. E se ele precisar falar com os funcionários, com os donos da empresa, e aí? Ou ele vai engolir seco e vai fazer, e não sei se vai fazer bem feito, ou ele vai delegar. Porque ele já sabe que é um defeito dele, mas ele não busca mudar, né? Aquela pessoa, naquele momento, não estava muito afim de mudar isso, não. Exatamente isso. Quer dizer, o currículo maravilhoso dele não serviu de nada. Nada, absolutamente nada. Outros casos, por exemplo, profissionais muito técnicos, médicos, vamos supor. De um tempo para cá, os hospitais, as clínicas estão se informatizando cada vez mais. Os médicos têm vergonha de falar que não conhecem um computador, que não sabem mexer direito no sistema. Essa vergonha traz uma desqualificação profissional. E eles são mal vistos dentro das empresas porque são vistos como arrogantes. Às vezes eles têm vergonha, não é arrogância, mas eles não querem falar que eles não conhecem direito o computador. Não sabem direitinho para que são aquelas teclas. Como manusear aquele sistema novo que está sendo implantado no trabalho dele. Mas se ele fosse sincero, ele poderia ser visto de uma outra forma, né? Certamente. Como uma pessoa curiosa, que está querendo preencher essas lacunas, o que ele não sabe. E é muito importante para ele. E assumir que não sabe, eu acho que essa é uma virtude, né? Para mim é. Para mim também é. Porque é o primeiro passo quando a gente começa a analisar. Eu não sou boa nisso, eu não sei fazer isso. Da gente, bom, já que eu não sei, vou aprender, né? Diferença entre limites e limitações, né? Tem aquela parte que eu sei que eu posso ir até ali e eu posso dar o máximo de mim, que vai ser muito difícil extrapolar. A outra parte é eu enfiar na minha cabeça que eu não posso. E eu não consigo. E não consegue mesmo? E não consegue mesmo. Normalmente essas dinâmicas, claro que varia de empresa para empresa, mas tem uma quantidade de horas um pouco maior hoje em dia do que uns anos atrás, né? Isso. Até para se analisar, como você disse, de fato, o candidato de uma forma global? Ainda tem empresas que acreditam que dá para fazer um processo de dinâmica em 1 hora, com 15 pessoas. É muito difícil. Então, a partir de um pressuposto que você tem uma empresa idônea, uma empresa que quer realmente fazer um processo adequado, ela vai partir para 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Tem dinâmicas até de 8 horas. 8 horas? As pessoas almoçam juntas. Olha, legal, para ver como a pessoa se porta com os outros. Eu sou a favor disso desde que, se a pessoa palitar os dentes na hora do almoço, você não vai eliminá-la. Já tira o palito para não correr risco. Tem uma máxima que circula no nosso meio, não sei se é verdade, dizem que é verdade, mas enfim. Uma empresa nos Estados Unidos a primeira coisa que ela fazia é levar o profissional para um almoço. Se ele colocasse sal na salada antes de experimentar, ou na comida, melhor dizendo, colocasse sal na comida antes de experimentar, ele já não era contratado. Ansioso. Ou ele não sabe a realidade, e aí ele vai mudar a realidade antes de saber.
Tem os dois caminhos. A gente pode falar injusto porque você não conhece. Mas, em contrapartida, também é um fato importante. Quer dizer, será que no dia a dia é tênue, né? Do sal, aquele então. momento. Mas já é uma pessoa para você ficar atenta a outros detalhes Não, depois, mas aí né? você observa. E não você elimina a pessoa por conta daquilo. Você observa, vai dando mais linha, vê o que acontece, né? Sim. As pessoas se revelam, a gente se revela. É verdade. Algumas empresas hoje têm esse tipo de dinâmica, não só na hora de contratar os seus funcionários, mas depois de algum tempo dos funcionários ali juntos, essas dinâmicas acontecem, principalmente com os chefes, para acho que a empresa analisar e ver se de fato aqueles chefes estão capacitados aos seus cargos, né? Primeira dinâmica é em processo seletivo. Aí depois, quando você entra na empresa, você já, pelo menos isso é um praxe entre as empresas, tem um processo de integração. Que é você saber com quem você vai trabalhar, os outros departamentos, conhecer pessoas. Já nesse momento, que é o segundo momento seu na empresa, né, também as dinâmicas de grupo são utilizadas. Então, no processo de desenvolvimento, as dinâmicas são bastante utilizadas. Não deixa de ser um bicho-papão. Só que aí também parte da empresa de utilizar esse instrumento de uma maneira sempre paulatina e devagar. Processo seletivo, por exemplo, eu sou absolutamente contra qualquer dinâmica de toque físico. Porque é invasivo. Dinâmica onde você tem que ficar de 4, imitar um animal. Não, isso pode ser humilhante. É absurdo. Para determinadas pessoas, elas levam na esportiva, outras não, né? A maioria não leva. E aí tem os sites, as comunidades audiodinâmicas. Por esse motivo. Também por esse motivo. Então, a escolha da dinâmica também é importante. A escolha de um bom profissional também da empresa em relação a isso, né? É fundamental. Ele tem que ser um técnico capacitado para escolher o melhor exercício, a melhor atividade para aquele momento. Ele tem que considerar o público, até onde aquele público vai, até onde ele pode chegar. Ele tem que considerar o objetivo da dinâmica, o que ele quer captar, o que ele quer fazer aparecer naquela dinâmica, o que ele quer ajudar a desenvolver, facilitar, que aí no caso de treinamento, desenvolvimento, essa é a palavra, facilitar a absorção de conceitos, de informações, de conhecimentos, facilitar a mudança. Ele tem que estar preparado para isso, senão vai odiar a dinâmica mesmo, o pessoal que trabalhar com ele. Não tem jeito. E ele também não vai conseguir bons profissionais, na grande maioria das vezes, né? Não, ele também não vai ser um profissional bem recomendado para uma ascensão de carreira. Onde as pessoas mais pecam na hora de uma dinâmica em grupo? Quer dizer, quando a pessoa chega para participar dessa dinâmica em busca de uma colocação profissional, onde que a grande maioria das pessoas pecam, erram? Falar demais. Falar demais? Indevidamente. Isso acontece bastante. Outro fenômeno, atrasos. Eu sou a favor de você checar o atraso. Por que a pessoa se atrasou? Então, eliminá-la. Mas, de repente, você chega 15 minutos atrasado e você entra numa dinâmica e você não fala absolutamente nada, não pede desculpas, não se coloca, sai, não deixa o seu recado porque você se atrasou. A possibilidade de você fazer isso no seu dia a dia é muito grande. Porque quem está conduzindo esse trabalho entende que é um descaso para com o profissional que conduz aquela empresa e principalmente para com aquele grupo que está ali, que chegou na hora e começou a fazer o seu trabalho adequadamente no processo seletivo. Roupa para as mulheres, isso também às vezes é um pecado. Decotes imensos. No umbigo. Ai, gente, isso é o homem. E saias agora, né, na nossa moda, saias mega curtas. Dá para ver absolutamente tudo. E depois não sabe porque não passou num processo seletivo, né? Nem dinâmica de grupo. Quer dizer, inicial, hein? E já na primeira etapa. Na primeira etapa. No primeiro contato, às vezes, as pessoas pecando na roupa, pecando pelos excessos, já não são chamadas para uma segunda etapa. Quando muitas vezes a pessoa nem tem aquela característica na sua personalidade. Às vezes não. Isso que é o mais triste de tudo. Mas são, eu costumo dizer que são dicas de jornaleiro, pequenos folhetins, como se comportar, como conduzir, você como candidato conduzir uma entrevista, o que você fazer no teste psicológico tal, se faz casinha, se faz árvore, de que jeito faz as pessoas. Isso não é uma coisa profissional, isso não são boas referências e não ajudam em nada a pessoa que imagina que vai se preparar desta forma para um processo seletivo, não mesmo apenas para dinâmica. Ela está usando aquela máscara do começo do nosso assunto, que uma hora a máscara vai cair, não tem jeito. E cai mesmo. Então é muito melhor que a empresa seja um pouco mais rigorosa agora e que faça uma seleção adequada neste momento do que depois investir nesse profissional, porque é isso que a empresa pensa. É verdade. O candidato tem que pensar nisso.
investe nesse profissional, tempo, hora, energia, integração com as pessoas e depois, ao final dos 90 dias, no 91º dia, a pessoa muda. E eu já vi isso acontecer várias vezes, infelizmente. Muda da água para o vinho. É como se conseguisse realmente segurar aquela máscara por 90 dias, que é o período de experiência. Isso é triste demais. Aí você é um profissional para nunca mais ser contratado nessa empresa. Em qualquer outra. Não é verdade? É. Porque é uma pessoa que vai maquiando e se modificando como uma massinha. Isso não é certo. Assim como as informações que o candidato tem de empresa vão de boca a boca, as informações de candidato também. E principalmente em determinados níveis. Nossa, aí todo mundo sabe. E uma vez que você foi taxado, carimbado, como sendo assim ou assado, você não tira mais isso. É muito difícil você reverter. Difícil. Há muitos anos eu li um texto e até uso em algumas oportunidades. O autor é Aldo Novak. Ele fala: a primeira impressão é a primeira impressão e a última impressão. Então ele faz uma reflexão sobre a última. E é muito interessante. Porque a gente marca numa primeira impressão, mas a gente também marca no tchau, no adeus e na última impressão. E muitas vezes você faz, sabendo agir, deixa uma marca tão positiva no tchau, que esse tchau pode se tornar volte. Exato. Não é? E aí aquela primeira impressão, você até diminui o peso dela, que se não foi muito positiva, por conta da última impressão. É muita coisa para a gente pensar, mas não só pensar não, para você colocar em prática, mas não no momento da dinâmica de grupo, mas em todos os momentos. Eu acho que o melhor é isso. É a gente saber que, obviamente, ninguém é perfeito, mas que a gente pode melhorar cada dia, isso é uma verdade. E melhorar até no relacionamento entre os colegas, porque isso também é muito importante numa empresa. Não é só a minha parte como eu executo, mas como que eu lido com os demais, como que a gente lida com o diferente. E você vai saber lidar melhor com isso se você se conhecer mais. É verdade. E conhecer os seus colegas também. Deixa eu mostrar para vocês aqui um livro fantástico, até para te ajudar a se colocar do jeito certo. Manual do Facilitador para Dinâmicas de Grupo. Claro que é destinado a quem trabalha com dinâmica, mas eu acho que também quem busca uma colocação profissional devia dar uma lidinha até para tentar se atualizar. Quer dizer, o que esses profissionais buscam, como eles trabalham e como que eu posso contribuir para o meu sucesso profissional. Porque a culpa não é de quem vai te escolher, mas é se você está preparado para esse cargo ou não. Então, mais uma vez, a oportunidade é sua. São 2 caminhos, você escolhe o melhor, né? Claro que a Isabel Faiude volta mais vezes ao programa. Se você quiser acessar o site, no site também tem informações, sim, né, Isabel? Sim, tem blog, tem Twitter. Que legal. O site é o www.isabelfaiude.com.br. Obrigada pela participação. Me espero mais vezes, viu? Obrigada a você, Obrigada Kátia, mesmo. Sucesso. Mais. Obrigada. Tem gente que é completamente fora da casinha, né? Literalmente.